Vamos lá então, pessoal, bem-vindo ao canal. Aqui a gente vai fazer uma aula sobre regra de 3 simples. Então a gente vai ter a correção de 5 atividades. Eu vou colocar no link aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link para um Google Forms ali, se vocês quiserem resolver os 5 exercícios antes e voltar aqui para corrigir depois, né? Curte aí, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E vamos então ao primeiro problema. O primeiro probleminha diz o seguinte ali, ó, tá? O problema eu vou colocar aqui no vídeo e diz o seguinte: se 5 operários levam 12 dias para construir o muro, quantos dias 15 operários levam para construir o mesmo muro? Né? Então a descrição está aqui. A gente tem nossas regras, né? Qual que é a primeira delas? A primeira, eu preciso separar quais são as grandezas. Então, no caso aqui, a gente tem as nossas grandezas que são dias, né? A gente já viu ali, então ele fala sobre os dias que está levando para construir isso e o número de operários que eu vou precisar. Ó. Então, vou montar aqui a minha tabelinha para estar iniciando. Então, temos dias e operários. E aí ele está dizendo agora, eu vou colocar as informações na tabela, lembrando que eu tenho que colocar na mesma linha, né? Porque eu tenho que relacionar eles. Então, diz o seguinte, ó, que 5 operários, né? No caso, 5 operários aqui vão levar 12 dias para fazer a construção desse muro. Então, agora aqui, ó. Se eles levam, então, a minha pergunta é, quantos dias 15 operários vão, né, no caso, 15 operários levam para construir esse mesmo muro, ó. 15 operários aqui, 5 para 12, e 15 eu não sei quantos dias, é x, eu não sei, é x. Próximo passo, a gente saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então eu vou pensar o seguinte, se eu tiver mais operários, né, trabalhando, aumentar o número de operários, que é o que aconteceu aqui, óbvio que eu vou ter o quê? Menos dias para que essa obra vai ser feita, né? Mais gente, obviamente, a gente trabalha mais rápido, então as grandezas trabalham de forma inversa, ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Nesse caso aqui, multiplicação reta, ó, vou multiplicar, que vai ficar 15 vezes o x, né, que a gente está aqui, o x vezes 15, igual a 12 vezes 5. Então aqui, ó, 15 vezes x é 15x, e 12 vezes 5 dá 60. Esse 15 passa dividindo, 60 dividido por 15 é igual a 4. Ou seja, se eu aumentar para 15 operários, essa obra que levaria 12 dias com 5, vai levar somente 4 dias. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Espero que tenham acertado quem respondeu ali no nosso Google Forms. Agora a gente vai para a atividade número 2, tá bom, pessoal? Pessoal, agora a atividade número 2, então a gente vai ver a atividade número 2, primeiro a nossa regra, então a gente faz a leitura para ter essa interpretação, e o problema é o seguinte, né, que uma impressora 3D, ela leva 30 minutos para imprimir uma peça de 60 gramas. Se ela mantiver a mesma velocidade de impressão, quanto tempo levará para imprimir uma peça de 20 gramas, né? Então ali a gente tem uma diferença de peso. Então, as nossas grandezas aqui, no caso, qual que é? Né? Eu teria minutos. Importante quando a gente estiver achando a grandeza de tempo, a gente sempre botar a medida ali que é tempo para a gente, lembrando que a gente não pode trabalhar com grandezas diferentes, de tipo, eu vou botar tempo, eu não posso trabalhar com horas e minutos, ou eu converto tudo para horas ou tudo para minutos, eu não posso estar trabalhando, tá? Com grandezas diferentes, né? Com medidas diferentes dentro da mesma grandeza. Então agora está dizendo, e a outra vai ser as gramas, né? Então aqui a gente pegou as gramas da peça. Então temos as nossas grandezas. Próximo passo agora aqui é definir. Então a impressora levou 30 minutos para fazer uma peça de 60 gramas. Então, se a impressora ela vai manter a mesma velocidade constante, eu quero saber para fazer uma peça de 20 gramas quanto tempo ela vai levar. Vamos lá, gente. Se eu estou aqui, estou diminuindo o tamanho da peça, óbvio que ela vai fazer o quê? Em menos tempo. Ai, desculpa, mais tempo, coloquei o contrário aqui, desculpa. Aqui, ao contrário, ó. Tem muita atenção nessa parte da medida para a gente não errar. Ou seja, um tamanho menor, ela também vai fazer em menos tempo. Veja que nesse caso as grandezas trabalham na mesma direção, ou seja, elas são diretamente proporcionais. Uma diminui, a outra diminui também. Multiplicação cruzada, ó. Vai ficar 60 vezes o x igual a 30 vezes o 20. 60 vezes x é 60x e 30 vezes o 20 é igual a 600. Passo 60 para dividir, a gente pode cortar o zero. 60 dividido por 6 é igual a 10. Portanto, aqui ela vai levar 10 minutos para fazer uma peça de 20 gramas, levando em consideração que ela levava 30 minutos para fazer uma de 60 gramas. Espero que tenham acertado. Vamos agora para a nossa atividade número 3. Então, agora aqui, atividade número 3, vamos fazer a leitura dessa atividade, né?
para a gente verificar. Então ela diz o seguinte, ó, um carro ele consome 5 litros de combustível para percorrer 60 quilômetros. Se o carro, né, tem um tanque de 25 litros, quanto ele pode percorrer com o tanque cheio? Então, o probleminha está aqui. Vamos ver agora como é que fica a resolução desse problema. Então, o que eu tenho de grandeza aqui? Ó? O carro consome 5 litros de combustível. Então, a gente tem aqui, né, os litros de combustível. Ó. E aí eu tenho como outra grandeza a quilometragem, né, o número de quilômetros que ele está percorrendo. Então, já temos aqui as nossas duas grandezas. Próximo passo, montar a tabela. Então, nossa tabela diz o seguinte, ó, que se o carro tem 5 litros de combustível, ele percorre 60 quilômetros. Aí a minha pergunta é, se o carro tiver com o tanque cheio, que são 25 litros, quantos quilômetros ele vai percorrer? Agora a gente vai parar para pensar, né? Se o tanque do carro estiver mais cheio, então a gente está aumentando aqui ó, os litros de combustível. Então aumentei os litros de combustível. Quer dizer que o meu carro vai andar mais longe, né? Ele vai fazer uma quilometragem maior. Mais combustível significa uma quilometragem maior. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso estar fazendo? Eu vou multiplicar de forma cruzada, porque elas são diretamente proporcionais. Uma grandeza sobe, a outra sobe também. Então, ele vai ficar ó, 5 vezes o x igual a 60 vezes o 25. 5 vezes x é igual, 5 vezes x é igual a 5x. E agora aqui eu vou fazer 60 vezes 25, ó, vou fazer vezes 20 é 1.200, mais 5 é 300, 1.500. Vou passar o 5 para dividir. 1.500 dividido por 5 é igual a 300. Ou seja, se eu conseguia fazer 60 quilômetros com 5 litros de combustível, com 25 litros, ou seja, o tanque cheio, eu consigo fazer 300 quilômetros, resposta letra C. Pessoal, espero que tenham entendido, espero que qualquer dúvida coloquem aí nos comentários, tá? E aí a gente vai para outra questão, a questão número 4, no outro vídeo, tá bom? Vamos lá, gente, então, questão de regra de 3 aqui, ó, vamos ler essa questão então para a gente resolver. Ela diz o seguinte, ó, em uma fábrica, 4 máquinas produzem 2.000 parafusos em 8 horas. Se 2 máquinas quebram, quantas máquinas restantes produzirão em 8 horas? Então veja que aqui a gente tem algumas informações, como máquinas, temos parafusos e horas. E aí a gente vai ver, né, quais são as informações aqui que vão mudar, que vão ser as nossas grandezas. Então, a gente pode ver que horas, eu continuo tendo 8 horas. Ela diz o seguinte, que ó, em uma fábrica, 4 máquinas produzem 2.000 parafusos. Então, a gente tem aqui máquinas e parafuso. Ó, máquinas e parafusos. E aí, ela nos diz o seguinte, ó, que 4 máquinas produzem 2.000 parafusos. Ó, 4 máquinas produzem 2.000 parafusos. Aí eu quero saber o seguinte, ó, se 2 máquinas quebram, quantos parafusos ela vai, essas máquinas que restaram, elas vão produzir nessas 8 horas. Ou seja, se 2 quebraram, vão me sobrar 2. E aí eu quero saber quanto que ela vai produzir nesse tempo. Menos máquinas, que foi aqui, que ele quer dizer o quê? Que vai produzir menos parafusos, ou seja, diretamente proporcional. Multiplicação cruzada, ó. 4 vezes x igual a 2 vezes 2.000. 4 vezes x é 4x e 2 vezes 2.000 vai dar 4.000. Passo 4 para dividir. 4.000 dividido por 4 é igual a 1.000. Portanto, ela vai produzir, então, com 2 máquinas a menos, porque essas outras máquinas quebraram, 1.000 peças. Né? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Tá? E vamos para a próxima, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Próxima questão aqui de regra de 3 para a gente fazer. Então, a questão está aqui embaixo no vídeo para fazer essa leitura. Então, ela diz o seguinte, ó. Para pintar uma parede de 48 metros quadrados, o pintor usou 8 litros de tinta. Quantos litros ele vai precisar para pintar uma parede de 12 metros quadrados com a mesma espessura de tinta? Então, ou seja, não tivemos uma constância aqui na tinta. Vamos lá. Já fizemos a leitura. Próximo passo, grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? São os litros de tinta, né? E os metros quadrados da parede que eu estou pintando. Vamos lá. Está dizendo o seguinte, ó, que com 48 metros quadrados a parede, foram usados 8 litros de tinta. Próxima coisa que eu quero saber é agora aqui, ó. Quantos litros ele vai precisar para estar pintando uma parede de 12 metros quadrados, ó. 12 metros quadrados, eu quero saber quantos litros. Então já está ali na pergunta. Se ele está perguntando quantos litros, eu já sei que o X ele tem que ir na coluna dos litros, e isso não vai mudar.
Tá? Então vamos lá, gente. Mais litros de combustível, não, desculpa, mais litros de tinta, quer dizer que ele vai estar podendo pintar uma parede maior, né? Ou seja, mais tinta, maior é o espaço que pode ser pintado. As duas grandezas sobem juntas, então diretamente proporcional, multiplicação cruzada. Então ele vai ficar aqui, ó, o 8 vezes o 12 e o x vezes o 48. Então ele vai ficar o 48 vezes x igual a 12 vezes 8, né? As duas grandezas juntos. Vamos lá. 48 vezes x é 48x. E 12, gente, vezes 8 é igual a 96, né? E aí agora eu vou fazer o quê? Passo 48 para dividir. X igual a 2. Então aqui, pessoal, só voltando então para corrigir, x igual a 2. Portanto, ou seja, com, né, uma parede de 12 metros quadrados, eu vou precisar de 2 litros de tinta para estar pintando ela. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Espero que todos tenham conseguido acertar as atividades e até a próxima aula. Valeu, pessoal!